Está previsto para ocorrer no próximo mês o júri popular do homem suspeito de violentar e matar a enteada Júlia dos Anjos. Você lembra desse caso, né? Esse camarada... Eu não tenho adjetivos para falar sobre esse caso. O repórter David Martins conversou com o advogado de Francisco Lopes, que está recolhido no presídio do Roger. Vamos ver? Enfim, o julgamento foi marcado. A data prevista é o próximo dia 18 de maio. Vai ser aqui no Fórum Criminal de João Pessoa. Estou ao lado do advogado Daniel Alisson, que representa o Francisco Lopes, que está preso. Ele é o principal suspeito de ser o autor da morte da pequena Júlia dos Santos, de 12 anos. Crime esse que aconteceu no dia 12 de abril. Na verdade, foi o dia em que o corpo foi encontrado. Doutor Daniel, qual a expectativa para esse julgamento? Como é que o senhor vai trabalhar diante de tudo que já foi apurado até agora? Primeiramente, a expectativa são das melhores, né? Apesar de ser um caso de grande repercussão, envolvendo uma grande tragédia, mas nós da defesa estamos bem confiantes, até porque no decorrer dessa caminhada nós descobrimos fatos novos que vamos apresentar em plenário. Então existe uma expectativa muito grande que o Francisco ele não agiu sozinho. Na época que o crime foi descoberto, a polícia informou para a sociedade paraibana que ele confessou o crime, inclusive foi ele que indicou onde o corpo estava. Ele mantém essa versão? Ele mantém a versão que ele indicou onde o corpo se encontrava, né? Sobre a questão do que ele falou em delegacia, isso não foi ratificado em juízo. Até porque na audiência de instrução e julgamento, por orientação dessa defesa, ele ficou em silêncio até por causa de novos elementos que ele apresentou no decorrer aí do processo. Então, o que ele falou na delegacia, via de regra, não tem muito valor, né? O que vale, juridicamente falando, é quando é ratificado em juízo e isso não aconteceu. Então, hoje a tese é de inocência do Francisco? Não, a tese infelizmente, eu não vou poder declarar, David, até por questões de estratégia jurídica, entendeu? A estratégia de defesa. Mas, assim, o que eu posso informar é que no dia do plenário, com certeza, a verdade vai aparecer e nós vamos apresentar elementos novos que até agora não foram apresentados dentro do processo. Esses elementos novos seria a participação de uma segunda pessoa no crime? Participação de outras pessoas, uma testemunha possivelmente ocular, certo? Então, que nós já estamos em entrevistas. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser um desdobramento bem interessante para dentro do processo. Com relação ao abuso sexual, doutor Daniel, como é que o senhor está tratando tudo isso? A questão do abuso sexual é uma situação assim bem delicada, né? Porque a perícia, ela não comprovou absolutamente nada. E eu só posso trabalhar amparado em provas técnicas. Então, assim, em relação aos abusos sexuais, como não existe perícia, infelizmente, eu não posso confirmar que realmente aconteceram. Então, hoje o trabalho do senhor é em tentar fazer com que essa pena seja a menor possível, ou o senhor trabalha com a possibilidade, inclusive, dele ser inocentado? Não, inocentado eu acredito que não, porque é preciso trabalhar com os pés no chão, certo? Até porque, direto ou indiretamente, ele teve a sua participação. Contudo, ele não é o único responsável por esse crime. Muito bem, obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas informações. Eu volto com você aí nos estúdios. Frase interessante do advogado do acusado. Ele não é o único responsável por esse crime. Oxe, quem é o outro? Ou quem são os outros? A gente ouviu também o advogado de defesa da família de Júlia dos Anjos, Roberto Paiva. Ele enviou um vídeo pra gente, que nós vamos ver juntinhos agora, olha só. Nós vamos levar para o júri popular pessoas que não estavam no processo, primeiramente, como o síndico do prédio, que o Francisco, após cometer o crime, foi falar com ele para saber se as câmeras de segurança estavam funcionando, e também o delegado que participou das investigações, ao qual o Francisco tentou despistar a polícia de encontrar o corpo da Júlia, que estava numa caçamba. Nós da família de Júlia, representando a família de Júlia, esperamos que ele pegue pena máxima e que os jurados corroborem com o nosso entendimento e condenem ele em homicídio junto com todas as qualificadoras que existem. Tem uma coisa nesse país que é algo muito interessante, que o advogado de defesa do acusado disse agora há pouco. O que ele falou pro delegado não
vale muita coisa judicialmente, não. E é a mais pura verdade. Pro delegado, pra delegada, pra autoridade policial, o caba pode mentir até dar uma dor. Aí fica calado diante do juiz ou da juíza e fica por isso mesmo. Aquilo que ele disse lá atrás, quando foi preso em flagrante, não vale de muita coisa. Isso pode, inclusive, ajudar o réu, não digo nesse caso a se safar, mas a pegar uma pena mais branda, sabe? Tudo isso precisa ser mudado na nossa lei, viu, minha gente? Tudo isso precisa ser mudado. A gente vai continuar acompanhando esse caso e no dia 18 de junho, daqui a pouco mais de um mês e 12 dias, para ser bem preciso, nós estaremos fazendo a cobertura completa desse júri popular e vendo esse homem sentado no banco dos réus.